Carmen usa um gesto emocionante para despertar Clarice e trazer suas memórias de volta. Nos próximos capítulos da novela Garota do Momento, Carmen chega ao hospital com um buquê de flores da Imperatriz, as favoritas de Clarice, determinada a fazer um gesto especial. Assim que entra no quarto com Beatriz, algo surpreendente acontece e Clarice volta a si graças às flores, ainda um pouco confusa, mas visivelmente tocada. Ao ver as flores, Clarice revela que sente uma conexão especial com elas e que se lembrou de ter desenhado algo parecido antes, fazendo com que Juliano se desesperasse ao ver a mulher tão perto da verdade. Tudo deverá acontecer logo após Carmen chegar ao Rio de Janeiro para ficar mais perto de Beatriz. Carmen entra no quarto de Beatriz com um sorriso acolhedor, mas os olhos carregados de preocupação. Ela se aproxima e senta ao lado da neta na cama, enquanto Beatriz mantém o olhar fixo no chão, visivelmente pensativa. Carmen coloca a mão no ombro da neta, com um tom carinhoso, e pergunta: "Como você está, minha querida? Em relação a Clarice, como está se sentindo?" Beatriz suspira profundamente, como se estivesse tentando organizar os pensamentos, e responde: "Ainda em choque, vó. Desde que o Beto me contou que a Clarice perdeu a memória, depois de ser atropelada por um bondinho, é como se tudo tivesse virado de cabeça para baixo." Carmen franze a testa, inclinando-se levemente para a frente, e comenta: "Isso explicaria muita coisa. O fato dela não ter reconhecido você como filha, por exemplo." Beatriz assente, olhando para o chão com um semblante confuso, e responde: "Foi exatamente o que pensei, mas ao mesmo tempo, tudo isso é tão estranho, vó. É como se o Juliano tivesse inventado um novo passado para Clarice. Com uma irmã, uma filha que não é dela. Nada disso faz sentido." Carmen observa na neta com ternura e firmeza, puxando-a para um abraço caloroso. Ela afirma: "Eu sei que isso está sendo muito difícil para você, mas tenho certeza de que as coisas vão se esclarecer aos poucos. A verdade sempre aparece, minha querida." Beatriz sorri levemente, os olhos brilhando de emoção, e responde: "Obrigada, vó. Não sei o que faria sem você." Carmen segura o rosto de Beatriz entre as mãos, olhando diretamente nos olhos dela, e comenta com determinação: "E você não vai precisar fazer nada sozinha. Quero muito olhar para Clarice depois de todos esses anos. Quero ver se ela vai me reconhecer ou não." Beatriz parece pensativa por um momento, mas logo sorri e responde: "Então vamos. Podemos ir visitar ela no hospital. Ninguém pode impedir isso, vó." Carmen retribui o sorriso com um aceno afirmativo, e as duas se levantam juntas, prontas para encarar mais um capítulo dessa história. Enquanto isso, no hospital, Juliano está sentado em uma poltrona ao lado da cama de Clarice, observando a esposa dormir. Seu rosto está marcado pela angústia, enquanto os olhos percorrem cada detalhe do rosto da esposa. Ele segura uma das mãos dela entre as suas, apertando levemente, como se aquilo fosse suficiente para protegê-la de tudo. Uma lágrima escapa, percorrendo sua bochecha, mas ele rapidamente a enxuga, como se fosse uma fraqueza que não pudesse permitir. Ele murmura para si mesmo, olhando para Clarice: "Eu nunca quis que isso acontecesse. Nunca quis te machucar assim." Juliano fecha os olhos por um instante, tentando afastar as memórias de todas as decisões erradas que o levaram até ali. Sua expressão endurece quando a ameaça de Zélia ecoa em sua mente. De repente, a porta se abre com um rangido leve. Maristela entra com passos firmes, carregando seu ar autoritário. Ela para ao lado do filho, cruzando os braços, e observa a cena por alguns segundos antes de falar. "Não adianta ficar se lamentando aqui, Juliano. Clarice está melhor assim, desacordada. Pelo menos até resolvermos o problema com Zélia.
Juliano levanta o olhar para a mãe, a raiva misturada com o cansaço evidente em sua expressão. Ele retruca com a voz carregada de frustração. Como você pode dizer isso, mãe? Ela está assim porque a gente forçou isso nela. Maristela arqueia uma sobrancelha, mantendo o tom frio e calculista. Ela dá alguns passos pela lateral da cama, parando de frente para o filho, e responde: e o que você prefere, Juliano? Que ela acorde, recupere a memória e destrua tudo? Se ela lembrar de tudo, vai ser o seu fim, o nosso fim. Juliano se levanta da poltrona, em um movimento abrupto, as mãos tremendo de tensão. Ele aponta para Clarice, agora respirando com mais tranquilidade, e fala com a voz carregada de emoção. Ela não merece isso, mãe. Clarice confiou em mim, acreditou nas minhas palavras. Eu devia protegê-la, não transformá-la em um fantoche. Maristela solta um riso seco, como se o que ele dissesse fosse ridículo, e rebate com sarcasmo. Você quer falar de confiança agora? Depois de tudo o que fez? Vamos cair na realidade, Juliano. Se não tivéssemos feito isso, você já estaria atrás das grades, e eu teria perdido tudo o que construí. Juliano respira fundo, tentando conter a raiva que transborda. Ele caminha até a janela, olhando para o horizonte, como se buscasse uma resposta, e murmura com a voz embargada: eu não sei se consigo continuar com isso. Não sei se posso olhar para ela todos os dias, sabendo o que fiz. Maristela se aproxima, colocando a mão no ombro do filho, mas sua expressão não mostra compaixão. Ela apenas fala com frieza. Então aprenda, Juliano. Porque é isso, ou você perde tudo. Não temos espaço para erros. Juliano tira a mão da mãe de seu ombro, com um gesto brusco, e volta para a poltrona, sentando-se pesadamente. Ele segura a cabeça entre as mãos, parecendo derrotado. Maristela suspira, irritada com a reação do filho, e conclui antes de sair: fique aí com a sua culpa então. Mas não diga que eu não avisei quando isso desmoronar. Ela sai batendo a porta com força suficiente para ecoar pelo quarto. Juliano volta a segurar a mão de Clarice, encarando-a com olhos marejados, e murmura: eu só queria te proteger, Clarice, mas acho que te perdi no processo. Clarice suspira em seu sono, movendo levemente a cabeça, como se ouvisse o que ele disse, mas não pudesse responder. Juliano continua ali, perdido em seus pensamentos, enquanto a culpa e o desespero se acumulam em seu peito. Enquanto isso, Beatriz e Carmen chegam à entrada do hospital, conversando baixinho sobre a visita com a Clarice. O ar no local é tranquilo, mas o clima entre elas é tenso, carregado de expectativa. Antes de entrar, Carmen para repentinamente, ao avistar uma vendedora com um pequeno carrinho de flores. Os olhos da senhora brilham ao identificar a flor da imperatriz. Segurando o braço de Beatriz, ela aponta para o buquê e fala com um tom emocionado: essas flores, Clarice sempre amou essas flores. Elas sempre tiveram um significado especial para ela. Beatriz, surpresa, sorri e comenta: é verdade, vó. Acho que ela ficaria feliz em receber essas flores. Carmen se aproxima da vendedora, escolhendo cuidadosamente o buquê, enquanto Beatriz observa. A senhora paga pelas flores e as segura com carinho, como se fossem algo sagrado. Ela olha para Beatriz e afirma com convicção: quem sabe essas flores não ajudem de alguma forma. Talvez o perfume desperte algo nela. Beatriz assente, carregando um sorriso suave, e fala: é o que eu espero também, vó. As duas seguem pelos corredores do hospital, trocando poucas palavras, até chegarem à porta do quarto de Clarice. Antes de entrarem, elas se deparam com Juliano, que sai do quarto com um semblante cansado, e acaba que nem vê as duas se aproximarem ali. Beatriz e Carmen entram no quarto em silêncio. O ambiente é tranquilo, com uma luz suave iluminando a figura de Clarice deitada,
respirando devagar, ainda sob efeito dos sedativos. Carmen caminha com cautela até a cama. Seus olhos se enchem de lágrimas ao ver Clarice naquele estado. Ela coloca o buquê ao lado dela e sussurra, mais para si mesma: tantos anos sem te ver, Clarice. E agora, assim. Beatriz se aproxima devagar, colocando a mão no ombro da avó, e comenta: é triste vê-la assim, mas ela vai melhorar. Eu sei que vai. Carmen suspira profundamente, olhando para a nora adormecida, e comenta com um sorriso melancólico: ela é forte, sempre foi. Elas ficam em silêncio por alguns segundos, até que Clarice começa a mexer a cabeça levemente, seu rosto contraído, como se algo a incomodasse. O perfume da flor da Imperatriz parece alcançar seus sentidos. De repente, seus olhos começam a se abrir lentamente. Beatriz segura o braço de Carmen, com o coração acelerado, e murmura com emoção: vó, ela está acordando. Carmen, imóvel, observa enquanto Clarice abre os olhos, visivelmente confusa. Ela olha ao redor, seus olhos um pouco desfocados, e para momentaneamente em Carmen e Beatriz. Não há reconhecimento em seu olhar, apenas perplexidade. Clarice tenta falar, mas sua voz sai como um sussurro inaudível. Beatriz segura sua mão, sua voz embargada de emoção: Clarice, você está bem? Clarice começa a abrir os olhos devagar, ainda com a expressão sonolenta e confusa. Ela pisca algumas vezes, tentando se situar, e logo seus olhos encontram os de Beatriz, que sorri aliviada ao vê-la despertar. Beatriz segura suavemente a mão de Clarice e fala com uma voz terna e cheia de emoção: Clarice, que bom que você acordou. Eu estava tão preocupada com você. Clarice tenta se levantar um pouco, mas ainda se sente zonza e deita novamente. Com um tom fraco, ela responde: eu não me lembro de muita coisa. Acho que apaguei por causa de uma dor de cabeça muito forte. Beatriz faz um carinho na mão dela e responde: o importante é que você está melhor agora. Clarice então percebe outra presença no quarto e, ao notar Carmen, franze a testa, tentando entender quem é. Com um olhar confuso, ela pergunta: Quem é ela? Beatriz dá um passo para trás, surpresa, mas logo se recompõe e explica com cuidado: Clarice, essa é a minha avó, a pessoa que me criou a vida inteira quando minha mãe foi embora. Clarice encara Carmen com olhos um pouco marejados, mas ainda sem reconhecer. Ela balbucia, tocada pelas palavras de Beatriz: sua avó? Carmen, emocionada, segura o buquê de flores da Imperatriz com as mãos trêmulas e dá um passo à frente. Com a voz carregada de doçura, ela fala: sim, Clarice, eu sou a avó de Beatriz. Trouxe essas flores para você. Sei que você gosta muito delas. Clarice observa o buquê nas mãos de Carmen e por um instante parece encantada. Ela estende a mão para pegá-lo e murmura: são lindas. Beatriz sorri e comenta com alegria: essas são suas favoritas. Você sempre amou as flores da Imperatriz. Clarice aperta o buquê contra o peito e, de repente, sua expressão muda. Ela olha fixamente para as flores e, quase como num estalo, diz: eu me lembro, eu estava desenhando essas flores. Descobri que sei desenhar. Eu fazia muitos desenhos delas. Carmen, tomada pela emoção, dá um passo mais perto e fala com ternura: você sempre desenhou tão bem, Clarice. Desde jovem, tinha esse talento incrível. Clarice fica pensativa com as palavras de Carmen, sua expressão indicando que algo está sendo despertado dentro dela, mesmo que ainda não entenda completamente. É nesse momento que Juliano retorna ao quarto, com um copo de café nas mãos. Assim que ele entra e vê Clarice acordada, segurando o buquê de flores com Beatriz e Carmen ao lado, ele para bruscamente
o choque estampado em seu rosto. Juliano então pergunta: "O que vocês estão fazendo aqui?" Beatriz se vira imediatamente, irritada com o tom dele, e retruca: "Nós viemos ver Clarice. Não vejo nenhum problema nisso." Clarice olha para Juliano, confusa, e comenta: "Juliano, por que você está falando assim com elas? Elas vieram me ver, e eu estou feliz por isso." Juliano percebe que sua reação pode ter sido exagerada e tenta disfarçar, passando a mão pelos cabelos e respondendo: "Eu só não queria que você se cansasse. Acabou de acordar." Beatriz encara Juliano com desconfiança, mas antes que possa responder, Clarice segura o buquê novamente e diz: "Essas flores, elas me lembram dos meus desenhos. Eu me lembro de estar desenhando essas flores." Juliano fica pálido ao ouvir isso, seus olhos arregalados de preocupação. Ele força um sorriso nervoso e responde: "Ah, é mesmo? Que interessante. Talvez seja melhor você descansar um pouco mais, não é?" Clarice, ainda segurando o buquê, parece refletir por alguns instantes e responde: "Não sei. Só sei que isso me faz bem." Enquanto isso, Beatriz observa Juliano com desconfiança, claramente percebendo o nervosismo dele. Ao lado, Carmen também observa atentamente, enquanto Juliano se mexe inquieto, tentando controlar a situação, mas sentindo que ela está escapando de suas mãos. Escreve de qual cidade você está me assistindo, se inscreve no canal e ativa todas suas notificações.